Oi, pessoal, tudo bem? Bom, encerrando aqui algumas aulas do dia. Hoje o dia foi bem longo e olha o título da minha live de hoje. Ela tem um pouco a ver com o que eu falei ontem, não é? Mas eu vou tocar numa coisa muito, muito, muito delicada. Sempre quando você, ou não só eu, outros professores, a gente grava alguma live mais voltada para essa coisa de ajudar as pessoas um pouco a raciocinar o dia delas, em vez de a gente falar exatamente de conteúdo. Naturalmente as pessoas comentam bastante, muitas pessoas acham a dica muito bacana. Ontem eu falei sobre a importância de você entender o que é gratidão de fato e transformar isso num exercício diário e se transformar. Mas ainda falei, olha, a gente tem que acordar e agradecer. Às vezes a gente não consegue, tem dia que a gente acorda super tenso, pensando nas mil coisas que tem que fazer durante o dia, nos milhares de problemas que temos. Mas daqui a pouquinho a gente faz aquele autoexame e fala, não, um pouquinho eu tenho que agradecer. O pouquinho que você agradece já modifica muita coisa. Pode, de repente, não dominar o seu dia. Mas eu também recebo, e não recebo na parte aberta às vezes, porque às vezes a pessoa vê todo mundo, às vezes, elogiando. Ah, eu gostei dessa dica. Mas a pessoa se sente constrangida quando a dica não serve para ela. Então, aí eu recebo alguma coisa em box ou em e-mail, e eu recebi hoje de manhã, né, uma pessoa conversou, assim, ela fez um relato bastante extenso, falando, olha, eu assisti a live, depois que você fez ontem, eu entendo, eu juro que eu tentei, mas hoje eu levantei pior, porque eu não consegui fazer o básico. Quando eu pensava em agradecer, me vinha toda uma frustração de não conseguir passar em concurso público. Eu estou há muitos anos nesse processo, e eu até entendi quando você falou assim, quando a pessoa vive o clamor, que é o reclamar, né? Ou seja, o trazer o clamor novamente, aquilo vira uma rotina. Eu entendi isso, me encaixei nisso, e aí você falou uma coisa que eu não consegui, por isso que eu fiquei muito tensa, a aluna me falando, ela falou assim, você falou que aí é hora de eu parar, né? E eu não quero parar. Aí pronto. E aí ela me fez umas perguntas, que se eu tinha algum coaching para recomendar, se eu trabalhava com coach, essas coisas todas. Então eu falei com ela, eu não trabalho com coach, porque existe um problema muito grande no coach, que é a confusão do coach com o papel do psicólogo e do psiquiatra. Então, aí está o grande papel. Então, hoje, gente, eu vou falar de uma coisa muito delicada. Eu não sou médica, né, para indicar as coisas, mas eu vou indicar a busca de um profissional, sim. O que acontece? A gente, que é adulto, a gente tem muito preconceito com determinadas profissões, não é? E a gente só vai a essas profissões quando a gente realmente chegou a um limite na nossa vida que a gente não tem mais o que fazer e aí a gente tem que ir. Ou porque alguém começou a falar muito na nossa cabeça, ou porque tudo deu realmente errado e a gente não teve opção. Por exemplo, quando você chega por volta dos seus 40 e poucos anos, né, se você tem uma vida saudável, etc., o que você resolve fazer? Fazer o seu check-up, né? 40 e poucos, 50 anos, você vai se cuidar, fazer check-up. Nós mulheres vamos ao ginecologista, né? De tempos em tempos, temos a nossa rotina de médico. Mulher vai mais a médico, essa coisa toda. Se temos filhos, né? Esses filhos estão sempre passando por um pediatra, alguma coisa assim. Mas a gente não gosta de falar em psicólogo e psiquiatra. E temos a figura do coach. Então vamos separar essas três figuras. Eu vou falar disso, eu vou conversar com vocês naturalmente, como eu disse, não como especialista, mas há pouco tempo eu corrigi um livro de uma editora da área de psiquiatria. Eu corrigi não, tive que conversar com, não é, o médico autor do livro, não é? Por acaso até o livro do Dr. Davi Sender, tá? E é um médico psiquiatra, ele escreve um livro muito interessante que ele vai explicar por que a gente tem aversão a essas questões, aversão a medicamentos psiquiátricos, aversão à psiquiatria, aversão à psicologia e etc. E é muito interessante porque o livro toca em questões que a gente não para pensar. E a gente acha tudo um absurdo. Gente, se você descobrir, vamos pegar a primeira questão, né? Como é que as doenças aparecem na nossa vida e a pessoa que faz concurso público? Por exemplo, tem uma passagem do livro que ele cita um exemplo. Ele fala de uma personagem não, gente, uma paciente que chega ao consultório dele, e essa paciente, ela tem um tumor benigno que tem 4 quilos no abdômen.
não é? Então, ele fica assim, na hora, assustado. Olha, por que que você deixou a coisa chegar a este ponto? Aí a moça fala, porque eu fui, né, ele foi crescendo, mas eu fui me acostumando e etc, e fui levando. E ele citou outro paciente que começa a perder os dentes. E ele fala, o cara primeiro perdeu o dente de trás e depois... Aí eu perguntei, por que que você não procurou o dentista quando você começou a perder o dente? E o cara diz o quê? Olha, eu perdi o dente de trás, ninguém via, então estava dando para levar. Depois eu perdi um dente na frente, aí que eu comecei a me preocupar. Até que o cara, aí esse médico, né, ele pergunta, mas por que que você não foi ao dentista? Mas eu tinha muita conta para pagar. E aquilo não estava me atrapalhando. Tá, tudo bem. Então o que que aconteceu? Até o dia que ele perdeu praticamente todos os dentes e teve que ter um gasto muito mais alto, não é, para poder se recuperar. A moça também é a mesma coisa. Quando o tumor cresceu absurdamente e começou a atrapalhar realmente a vida dela, ela teve que ser internada às pressas nessa situação. Bom, e aí ele vai explicar exatamente, com base nesses dois exemplos, como nós nos acostumamos com coisas que não são normais. Por exemplo, como que a gente se deprime estudando? Eu falei ontem sobre reclamação. Por exemplo, quando a reclamação se torna uma rotina. Quando você é acúmulo de insucesso e você não entende a causa exata do seu insucesso, porque, gente, existem dois perfis de pessoas que fazem concurso. Tem gente que faz a prova, vai lá, confere, viu que não foi aprovado, né, não entrou na lista dos classificados e olha o que faltou. E começa a reestudar para tentar vencer aquela parte faltosa, certo? Esse é um tipo de personalidade. Tem pessoas que fazem a prova, né? Aliás, não mal conseguem fazer a prova, inclusive ficam muito tensas na noite anterior, na semana do concurso fica uma pilha de nervos, né? Dormem muito mal, eu falei, é uma carga de energia de pessoas que vão ser reprovadas em torno de você e você também, tá certo? Se você não exerceu a gratidão antes, vai ser difícil você chegar àquele ponto ali. Então, o que que acontece? Essas pessoas, você vai lá, olha o seu resultado e você fica pior. Fica tão ruim, mas existe um vício, que é o próximo concurso público. Por quê? Existe o efeito de manada, né? Qual que é o efeito de manada? Você não quer ficar sem estudar porque você já perde interesse por tudo. Aí você perde interesse pelo seu emprego, se você está empregado, você fica mais tenso se você não está empregado, porque depende, às vezes, de uma ajuda da família, né, para você seguir fazendo um concurso, você acreditou naquilo, já está há muito tempo vivendo aquela situação. Só que existe um detalhe, né? Você não fez o check-up. Cheguei ao ponto que eu queria. Você já parou para pensar que você que faz concurso público, que vai se meter numa rotina, que você precisa de um check-up mental, você precisa ir rapidinho, que seja um psicólogo, a um psiquiatra da sua confiança. Mas eu não vou ao psiquiatra porque eu tenho vergonha, eu tenho medo de ele me passar remédio e aquilo me causar dependência. Olha só, vamos melhorar um pouco o vocabulário da dependência. Se você toma remédio para hipertensão, você toma um remédio que você depende dele para viver. Por quê? Porque se você não tomar, você corre risco de ter um acidente vascular. Se você não... Há pessoas que têm uma predisposição, gente, que não é porque a pessoa é mais fraca, ela é mais frágil, não é nada disso. É porque ela tem uma predisposição genética, ela já tem um gatilho que está ali prontinho. E quando ela chega a uma situação de estresse, aquilo desanda, né? Desanda, começa com as pequenas angústias, daqui a pouco começa com coisa muito mais séria, né? A pessoa não consegue parar, e o estudo vira um vício, assim como é viciante beber, assim como é viciante fumar, né? A pessoa, ela não tem prazer em estudar, ela não vê graça, ela precisa ter acesso àquele curso X porque está indo todo mundo para lá. Ela precisa ver um canal sobre concurso público ou está na rede de alguém, hoje é o tal de estar na rede, né? Porque ela tem que acompanhar todas as novidades que saem, que ela não quer ficar atrasada em relação a nada. Só que na hora que ela tem que pegar um material para estudar, ela começa muito mal, ela não vê graça. Então, você, às vezes, eu falo para vocês assim que fazem concurso público, consulta não é uma coisa barata, não está acessível a todo mundo, mas vá se programando, de repente, para você fazer isso mesmo que seja no serviço público, ou seja, pelo SUS, ou se você tiver um plano, faça um check-up mental.
Não vá para um coaching sem fazer um check-up mental. Existe uma diferença muito grande. A pessoa que trabalha com coach, ela não vai cuidar de você. Não é para isso que o coach é feito. Só que acaba acontecendo isso. Por que eu nunca quis trabalhar com coach? Porque quando eu estava dando aula em outro cursinho, né, aí um colega foi trabalhar com coach, a quantidade de pessoas muito doentes que apareceram para ele lidar com essas pessoas, não era porque tinha que lidar com essas pessoas, não. Tinha gente que ligava para ele chorando, porque não conseguiu naquele dia ou dormir ou não conseguiu estudar. Então isso é muito grave. Ele não deveria atender essas pessoas, ele deveria urgentemente indicar uma pessoa para cuidar, um profissional adequado para cuidar dessa pessoa. E às vezes, gente, a gente precisa de uma medicação, não é porque a gente é mais frágil, porque a gente não consegue suportar as agruras da vida. Não é nada disso, não. É porque nós muitas vezes temos gatilhos hereditários, temos gatilhos ali que temos a predisposição àquilo. Né? Hoje, vamos dizer, os medicamentos que existem no mercado, eles são medicamentos extremamente avançados, não quer dizer que você vai ficar a vida inteira com aquilo, mas aquilo às vezes te ajuda a equilibrar o seu dia a dia, te ajuda a tirar um pouco da ansiedade, te ajuda a dormir melhor, né? Te ajuda a tirar a dor. Isso é uma questão muito, muito delicada. Então, antes de você sair dando tiro, tu já fiz cursinho, agora estou numa plataforma lá que eu tenho acesso a milhares de aulas. Eu chego assim a ficar um pouco preocupada, eu até trabalho para uma, né? Quando os alunos vão lá e assinam aquelas plataformas, tem lá milhares de aulas. Eu acho que a pessoa ansiosa, aquilo ali é uma loucura. Nossa, os caras vão ficar até bravos comigo, mas eu falo a verdade para as pessoas. Por quê? Porque o ansioso, ele olha que tem milhares de materiais que estão à disposição dele, não sei quantas horas, gente, ele não vai precisar daquilo, ele não vai dar conta daquilo, e se ele não for organizado, piorou. Então a gente tem que ter muita noção de onde a gente vai pisar. Se você é ansioso, tem que ser uma coisa de cada vez. Se você é ansioso, você precisa aprender a fazer escolhas. Né? Há pouco tempo eu dei uma live, eu fiz uma live para a Polícia Federal, mostrando que se a pessoa pegasse o edital do último concurso da Polícia Federal e fizesse escolhas, ela passaria no concurso. Eu vou dar um exemplo para vocês bem simples que aconteceu comigo e eu vou entrar nessa questão da Polícia Federal. Quando foi, acho que 2018, o meu irmão, o último irmão, né, porque lá em casa nós somos em 4, depois o pai teve mais 3, então tem mais 3 meninos na faculdade. O meu irmão caçula, ele fez o último Enem dele e para acompanhar eu fiz o Enem também, que eu ia dar uma aula para o Enem, eu falei, vou fazer a prova do Enem. E fiz a prova do Enem, naturalmente ainda pensei assim, eu vou fazer, quem sabe eu vou fazer, sei lá, eu faço uma segunda faculdade, eu faço uma psicologia, ou se eu conseguir nota, quem sabe, eu vou tentar lá uma medicina e vou para um caminho de uma psiquiatria, porque eu gosto muito desses trânsitos, eu gosto dessa conversa. Mas depois eu até desisti, porque eu falei, não tem tempo para isso, sinto muito. Então, adiei a questão, que deu até um burburinho lá em casa. O que aconteceu, gente? Quais são as disciplinas que eu domino? Basicamente, que eu sei, que eu estudo mais, que faz parte da minha rotina? Português e redação. Português e redação. Então, assim, eu fui para o Enem com o meu português e redação. O meu português e redação, ele é muito bem estudado porque eu tenho que estudar todos os dias, não tem jeito, né? Eu tenho que preparar a aula. Agora eu estava preparando um material enorme de literatura para o Senado, que não tem fim, português e redação. Então, o tempo inteiro você tem que estudar. Eu não tinha tempo para estudar as outras disciplinas, de modo algum. Mas eu leio bem, porque se eu estudo bem português e me dedico muito à interpretação de texto, eu não leio bem. Enfim, eu tirei uma nota muito boa na época, eu lembro da nota de redação, que acho que foi 920 ou 960, não consegui 1000, não consegui, eu vou explicar por quê, porque eu não li um critério final que tinha, que era um critério de intervenção voltada para não sei o que, lá no final da redação. Faltou ler um critério, ou seja, eu me despreocupei com o edital, então eu soube a causa, né, porque não deu. Mas eu tive nota, sim, para ingressar, inclusive em cursos, o curso de Direito em várias faculdades e curso de Medicina também. Né? Consegui nota, inclusive, nas outras disciplinas, mas eu consegui com pouco. É o tal do diagrama de Pareto, é o 20/80. Porque a Júnia é muito inteligente? Não. Porque a Júnia exerce aquela questão que eu falei com vocês, a questão da gratidão. Porque a Júnia busca sempre uma forma de equilibrar a vida dela de algum modo, né? Fazendo algum tipo de check-up na vida. Então você precisa procurar alguém para você conversar. Isso é muito importante.
As pessoas do seu universo, quando não estão falando de provas, né, estão falando de editais, mas você precisa de alguém para conversar com você que seja talvez de fora do jogo, que faça parte de uma posição que nós chamamos, eu expliquei ontem, teoria. O que é teoria? A palavra grega quer dizer o quê? Alguém que está enxergando de fora. Muitas vezes quem vai enxergar de fora é um profissional. Então, o que você precisa é estabelecer essa questão para você, tá? Bom, aí eu falei para vocês, coach ou psicólogo, quem deve para o coach? Quem deve para o coach é quem precisa apenas de uma pessoa para acompanhar um treinamento. Ele já é um atleta de alto rendimento no concurso público e precisa de um coach para acompanhar o rendimento. Se é uma pessoa muito ansiosa, ou uma pessoa que, por exemplo, tem dificuldade para se organizar, vá primeiro cuidar de você, cuidar do seu corpo, cuidar da sua mente, porque isso tudo vai ter um preço muito, muito alto. Né? Também o coach é indicado para quem vai começar a estudar para concurso, não entende nada, a pessoa não quer perder tempo, ela procura um coach para poder fazer indicações para ela, para mostrar uma rotina de estudos. Ela está fresquinha, então ela pode fazer isso. Né? A gente ou procura o coach já ciente de que ele não vai fazer milagre, o que ele vai fazer é te dar um conjunto de tarefas e você é que vai desenvolver as suas tarefas, senão você vai se frustrar. Então você não pode ir para o coach esperando que o coach vai jogar para você uma boia, porque o dia que ele fizer isso, ele está te prejudicando, ele não está te melhorando, tá? De modo algum. Então essa é a primeira questão. A outra questão, gente, que eu falei para vocês, não é só a mente da gente que adoece no concurso público. O corpo da gente adoece no concurso público. Às vezes, eu não queria falar isso, mas eu vou tentar falar sem ser agressiva, eu vou tentar falar com o máximo de delicadeza. Às vezes eu estou dando aula para a polícia, ainda mais quando é aula presencial, e eu olho para a turma. A polícia tem exame físico, né? É claro que eu não posso subestimar as pessoas que estão ali, mas eu vejo a turma muito interessada na prova objetiva e muito interessada na prova de redação. E eu não vejo na turma, sim, nas turmas em geral, de um modo geral, pessoas que estejam com a preparação física em dia. Elas adiam como se fosse possível fazer isso depois, em 2 ou 3 meses, se preparar para um exame daquela natureza. E aí acontecem tragédias sem tamanho. Né? As pessoas às vezes passam e não passam no exame físico, passam e não passam no psicotécnico. Acontece bastante. Por quê? Porque não se cuidaram antes. Então, se você, dependendo do concurso que você for fazer, ou dependendo do momento, né? Vamos supor, a gente está num ano um pouco complicado, que é um ano que as provas estão sendo adiadas. Eu não vejo mal nenhum. Meu comportamento em relação ao adiamento das provas eu acho ótimo. Por quê? Porque é um ano difícil, é um ano difícil de concentrar. Então, quanto mais tempo você leva para se organizar, é melhor. E costuma ficar na fila apenas o aluno que de fato está interessado. Uma boa parte sai, se distrai. Mas depende da saída, existem saídas estratégicas. Se eu vou sair para eu me cuidar, perfeitamente. Perfeitamente. Então eu vou aproveitar que meu concurso foi adiado, eu vou a um psiquiatra. Sim, porque não é uma questão sua, não é? Mas um psiquiatra da sua confiança, se você não gostou, você pode sair de lá simplesmente não acolher as ideias que ele te deu. Mas se você for lá, falou um pouco sobre você, falou da sua rotina, falou de alguma preocupação que você ou está comendo muito porque está muito ansioso, não está conseguindo dormir, ou não está conseguindo praticar exercício, ou se você não consegue ter foco, ele vai observar, vai conversar com você naturalmente, vai ver a possibilidade de você fazer um tratamento, fazer uma intervenção medicamentosa exatamente para aquele problema. E aí você vai avaliar. Você pode fazer a avaliação junto com o seu psiquiatra. Até que ponto essa medicação foi interessante para mim? Né? Gente, pessoas que vão passar em concurso são pessoas estratégicas, são pessoas que pensam nelas em primeiro lugar. E vocês precisam aprender a pensar em vocês em primeiro lugar. Isso é muito importante. A gente às vezes pensa em tudo, né? Pensa no entorno, a gente pensa num café para poder tomar durante o estudo, a gente levanta 20 vezes, as pessoas nos chamam em casa 500 mil vezes, né? É bastante estressante, mas as pessoas que vão conseguir êxito são as pessoas que pensam nelas, elas pensam na mente delas, elas pensam na coluna delas. Às vezes você está estudando, você já está não conseguindo mais ficar tanto tempo sentado com dor na cervical. Por que isso está acontecendo?
Ah, porque é por causa da postura? Gente, eu dou aula, falei com vocês, há 22 anos, eu dou aula praticamente em casa. Tudo bem, eu dei muita aula presencial, mas há 22 anos praticamente em casa. Quando eu não estive em pé durante os 3 turnos do dia, manhã, tarde e noite, na época do auge dos concursos, eu estive sentada durante muito tempo, né? Esse computador ainda olha assim para ele, mas eu trabalho no notebook que eu fico realmente inclinada, tá certo? Eu não tenho dor nenhuma. Ah, porque eu sou uma super-heroína? Não, não, não. É porque aquele negócio que eu expliquei ontem, né? Eu sempre agradeço, 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 agradeço e me engrandeço com essas questões todas. E outra, né? Eu procuro ter um comportamento estoico. Uma hora eu vou falar um pouco sobre o estoicismo com vocês, mas só falando por alto, o que é o comportamento estoico? É o comportamento de eu não tenho nada a perder, né? Eu vou fazer isso aqui porque a vida é um momento de cada vez, porque uma hora vai chegar a minha hora, eu não preciso ter esta pressa, não adianta eu ter pressa, porque não depende só de mim. Então, eu vou fazer isso aqui bem feito, eu vou fazer isso aqui com muito senso de aprendizagem, muito senso de que isso está me preenchendo de uma forma positiva, há pessoas me ensinando, me trazendo consciência, me passando informações de um mundo que há pouco tempo eu achava que não existia. E agora eu estou tendo esse prazer de ter contato com esses conhecimentos. Né? Tem gente que nunca estudou contabilidade na vida e está começando a estudar agora. Isso tem uma utilidade para a vida, não é só para você fazer concurso. Então, não tem o concurso como ele é o seu fim, sim, mas existe o caminho, existe o percurso. Tem alegria no percurso. Se você não estiver conseguindo ter alegria, que foi o caso desta moça que me escreveu, né, mais cedo, então, vá se cuidar, tá? Se cuide com carinho, vamos dizer assim, não hesite em cuidar de você, da sua cabeça, porque a sua mente sofre, gente, e a gente é animal também. O que acontece? Essa região nossa aqui é uma região que a gente deposita muita atenção, porque se você lembrar dos animais, dos quadrúpedes mesmo, né? Quando eles estão diante de uma cena de risco, de perigo, de tensão, ou eles fazem esse movimento para fuga, jogando toda a força sobre, né, nas patas dianteiras e nessa parte exatamente, ou eles fazem o movimento para ataque. Então, se você observar, o movimento da fuga é um movimento muito doloroso, ele exige muito mais do organismo. Portanto, quando você está inclinado estudando e você não está bem, sua cabeça não está boa, você acumula, salvo engano, muito ácido lático aqui. Acho que essa é exatamente a substância. E ao fazer este acúmulo, o que acontece com você? Você começa a ter muitos problemas com a sua cervical, né? E aí, por que você está tendo problema com a sua cervical? Porque a sua cabeça não está dando para aquela rotina. Agora, você não consegue se encaixar no concurso público? Quem disse que não? Às vezes o que você precisa é de uma coisa tão pequena, né, que basta uma coragem sua para você se amar, né? Você ir lá e buscar uma melhor saída para você. Às vezes você vai chegar, igual eu falei, eu citei o caso de um psiquiatra, por exemplo, porque quem estuda para concurso, gente, muitas vezes está exatamente naquele caldeirão. Por exemplo, desse livro que eu estava, né, que eu tive que fazer uma revisão dele há algumas semanas, tem uma passagem que o médico fala assim, ele fala, olha, como saber que você precisa procurar um psiquiatra? Ele dá 3 dicas. Ele fala, quando você tem vontade de sumir, mas você não sabe por quê. Olha que interessante. Há um dia atrás eu falei, gente, que vontade de sumir. Mas eu sabia por quê. Eu tinha muita coisa para fazer, eu tenho muita coisa para fazer, então dá vontade de sumir. Quando você dá vontade de sumir, você sabe por que você quer sumir, tudo bem. Tudo bem? Ótimo. Aí vem aquela vontade que dá, né? Às vezes você vai ao supermercado rapidinho comprar alguma coisa e ela passa, você volta de boa. Mas quando você tem essa vontade constante de não acordar, de você, na hora que você pega o seu material, você tem vontade de desaparecer porque as coisas não estão saindo da forma como você queria, ou você não está conseguindo, aí você realmente precisa de ajuda. É uma questão. A outra questão que ele falou é sobre a reclamação diária, que foi o que eu falei na live anterior. Então, se você estiver se tornando, sentindo que você não está conseguindo levar a sua rotina normalmente, não é? Você está se sentindo pesado e todos os dias você acorda com essa impressão e você torna o seu ambiente pior para você, tipo, você vai tomar banho e você está chato.
Você se olha no espelho e você não está feliz com você não se sente bem, você acha que você engordou, você começa a se autocriticar demais, está na hora de você procurar ajuda, né? E a última questão que ele fala é o acúmulo de insucesso. Se você já vem perdendo, 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 e se essa perda não simboliza acréscimo, olha que interessante. O que é a perda simbolizar acréscimo? Eu tomei pau nesse concurso, mas aí eu entendi porque que eu tomei pau. Eu tomei pau nesse concurso, ou seja, eu fui reprovado, a pau na época, na época que eu estudava. Eu fui reprovado nesse concurso porque realmente eu não estudei raciocínio lógico, eu não estudei direito constitucional, direito penal passou, também não estudei, e caíram muitas questões, eu não estava esperando. Aí você soube por que você foi reprovado, então você não está acumulando perda, você está acumulando ganho, porque você fez o concurso e viu uma informação para você ali, certo? Depois, né, vamos supor, mas você faz o concurso, você é reprovado no concurso, e você se sente mal, muito mal, você faz outro concurso, e você já se reprova na véspera. O que é reprovar na véspera, gente? Várias coisas acontecem quando a gente se reprova na véspera, né? O sujeito perde a passagem, tem que viajar, perde hora, chega no local, né? Não consegue escovar os dentes antes de entrar no local de prova. As pessoas têm que. Uma vez eu vi uma cena no banheiro, a moça tremia com a pasta de dente, ela não conseguia colocar a pasta de dente a ponto de outra pessoa ter colocado a pasta de dente na escova para ela, porque ela não conseguia escovar os dentes antes de entrar na sala do concurso. Ela foi só ao banheiro para isso, ela não conseguia fazer isso. Então, como que essa moça iria pegar na caneta? Ela tinha outras questões que podiam ser resolvidas, né? Então, ela estava sofrendo de ansiedade. E às vezes é tão fácil para resolver essa questão. Aí algumas pessoas falam, e se eu ficar dependente dessa medicação? Eu já expliquei qual é. Se você toma, não é? Você toma remédio para hipertensão, para diabetes, a sua vida inteira, então, se você tiver de tomar um remédio, né, relacionado a algum transtorno mental ou algum desequilíbrio mental, a sua vida inteira, qual é a questão? Essa é uma questão sua. Se estiver te ajudando, estiver te dando qualidade de vida, é isso que nós estamos falando de qualidade de vida. Qual é a sua questão com isso? Né? Então, a gente tem que tirar esses fantasmas que acontecem no Brasil, assim, de desinformação. Por que eu estou falando de desinformação? Porque no livro desse médico, né, desse psiquiatra, ele até toca nesse assunto. Ele fala que uma vez a Globo, né, trouxe uma cena de uma moça que sofreu violência sexual e quem cuidou dessa moça foi um coach. Foi uma coach, né? Uma moça que ajudou. Cara, olha só o desespero que deve ter acontecido na vida de pessoas que prestam esse tipo de serviço depois de ter passado essa cena na novela. Por quê? Porque em vez de procurar uma ajuda com um profissional que cuida da mente da pessoa, né, várias pessoas com medo, até porque vamos supor, uma violência sexual, ela é bastante traumática, né, e dá vergonha, às vezes, para as vítimas. Elas vão lá no sapatinho, vou conversar com alguém que é coach, porque na novela passou isso. É péssimo, o coach não tem nada para fazer, prestou 2 desserviços, um para os psicólogos e psiquiatras, e aí outro para o pessoal que trabalha com coach. Então, a gente tem que começar a se perguntar, bom, como é que você, né, como eu disse para vocês, eu não sou profissional, não tenho como avaliar uma situação ou outra, né, mas eu sempre falo para vocês, olha, a primeira coisa que a gente tem que entender, a gente tem que esvaziar o nosso mundo, né, eu vou fechar com 2 dicas muito importantes. Esvaziar o nosso mundo. O que é esvaziar? Tem aqui um monte de papel sobre esta mesa. É um material que você está usando neste momento? Não, então tire do seu campo de visão. Esse papel acumulado, se ele pertence a uma zona de fracasso, ele só gera uma energia, aí é Feng Shui, né? Só gera uma energia de acúmulo no seu espaço de trabalho. Então não faça isso. O que você vai fazer? Você vai deixar essencialmente aquilo que você precisa. Quando você deixar essencialmente a sua aula que você tem que assistir naquele dia, ou eu sempre falo, tem um plano A e um plano B, né? Sempre assim, eu vou deixar 2 aulas reservadas e mais 2. Por quê? Porque se isso aqui não der certo, eu vou pegar essa aqui para mim e vou tocar, né? Aprenda, pegue um caderninho, vai lá, pegue o seu programa, vai riscando o que você já assistiu, né? Aprenda a fazer anotações básicas, não anotar tudo. Mas eu vou estudar para o Senado, tem que decorar o regimento interno, mas é o regimento interno, né? Quanta coisa, ficando babuzeira, você não sabe.
Então, decore com felicidade esse regimento interno, grave você lendo o regimento interno, tenha amor à sua voz, né? Ou grave a aula lá do professor que você gosta, tenha amor à sua voz, isso é importante. Então, primeiro aprenda a limpar sua vida, trabalhe com 20 por 80. 20% de causas vão gerar 80% de efeitos, se você se aceitar que é uma coisa de cada vez. Comece agradecendo, tá certo? Comece fazendo esse processo, termine louvando. O que é o louvar? Eu já falei. O louvar é você se festejar, você reconhecer que você cumpriu aquela agenda do dia, né? E se você não cumpriu, agradeça a si mesmo. Por quê? Porque o máximo que você fez pode não ser o que o outro, o mínimo que você fez pode ser o máximo que o outro fez. Então tem essas questões. Depois, o que eu te aconselho? Faça uma autoavaliação, como você está hoje. Será que você está bem para você seguir? Seja bem sincero com você. Será que você está bem para você seguir? Não, acho que eu vou dar um tempinho sim para eu conversar com alguém, com algum profissional para ver se eu estou bacana. Eu acho que eu ando um pouco ansioso, período. Esse é um ano muito difícil, né? 2020. Eu adoro astrologia, adoro cartomancia, né? Acho que eu não falei isso para vocês, não. Mas é um ano, é o chamado ano do imperador. É um ano que a gente só pode pensar na gente. Eu não sei se vocês sabem disso, né? Se tinham essa noção. É um ano que a gente só pensa na gente, tá? Só na gente. A gente não pode pensar no outro. E está lá em Eclesiastes exatamente essa passagem, que há tempo para tudo na vida. Ao tempo da semeadura e ao tempo da colheita. Né? Nós temos o nosso tempo que precisamos olhar para nós mesmos e o tempo que teremos para nos dedicar aos outros. Se você está na fase da semeadura, você não tem ainda fruto para dividir, concorda? Né? Então você tem que cuidar de você. Tá? Tem alguém que está me pressionando para eu. Tô falando que eu não estou dando atenção, né? Minha namorada, meu namorado, enfim, o gato, o cachorro. Você está na semeadura. A semente é uma só. Ela é sua. Amanhã, quando você tiver frutos, você vai poder dividir. E quem entender, quem te ajudar a regar a sua semente, né, estará com você amanhã. Quem não entender, paciência. Tá certo? Mas é muito ruim perder tudo por causa do concurso. Não, você não está perdendo tudo por causa do concurso, você está se escolhendo, é diferente. Você escolheu aquele seu momento, você quer viver esse seu momento. Por isso que eu falei, viva com congraçamento, viva com gratidão. Por quê? Porque se você viver assim, você não vai entender nada como ruim, vai entender como algo prazeroso, né? Às vezes aqui em casa, por exemplo, já aconteceu algumas vezes, né, de estar lá mexendo, véspera de concurso, com redação e numa empolgação danada, e aconteceu, minha sogra uma vez no aniversário dela falou assim, você não vai sair do quarto não? Eu falei, não, eu vou. Fui lá, dei um beijo de todo mundo, mas voltei. Ela falou, você não se sente mal de ficar aí, trancada? Eu amo, é diferente. Eu amo, eu estava ótima, eu preferia ficar aqui do que ficar lá na sala, certo? Ouvindo as mesmas histórias que eu estava cansada de ouvir. Era o meu momento aquela semana, era a semana que meus alunos iriam fazer concurso. Então, essas coisas, elas são muito pessoais. Elas são como a sua gaveta de lingerie. Elas são muito pessoais. É você que arruma. E é você que sabe o que está ali dentro. E você, né, que vai usar aquilo. O concurso ele tem uma resposta para você, né? Então, gente, fiquem atentos aos sinais, às rotinas, se questionem, né? Coloquem um espelho diante de vocês, percebam qual é a ajuda profissional que vocês precisam no momento, que de repente no momento vocês não estão precisando de professores, de repente no momento vocês precisam de equilíbrio, tá? Outra, aceitem a novidade. Se alguém te propuser, você não gosta de psiquiatria, mas você quer fazer, sei lá, uma constelação familiar, você se identifica com isso, entende isso, né? Tem informação sobre, tá a fim de fazer, vai gastar o dinheiro com você, então vai lá e faça isso, né? Tem gente que faz essas coisas até de graça. Entenda que tudo tem seu valor, a perda tem seu valor, não acredite na perda, mas perda. Acredite a perda, o ganho. Perdi aqui, o que foi que eu perdi mesmo? Eu entendi por que foi que eu me dei mal, por causa disso aqui, tá certo? E transforme sua vida de uma forma mais leve, seja estoico. Eu já falei isso para vocês aqui, que depois eu vou explicar o que é estoicismo com calma, eu vou dar vários exemplos. O que é você ser uma pessoa estoica? Muito simples. Você está lá no dia do concurso público, você recebe a sua prova, e ali acontece uma pequena discussão entre uma personagem X da sua sala com
o fiscal. Quando isso acontece, primeiro a personagem já está discutindo com o fiscal, já tem ou pode ser que tenha algum problema, ou o fiscal está errado, ou essa personagem, esse candidato está errado. Mas tem gente que olha para o lado, baixa a cabeça e vai fazer prova, enquanto os outros estão ali tentando resolver um problema que sinceramente, não pertence a eles, de repente, tá? A pessoa vai fazer prova, certo? É muito importante você ser estoico. Eu vou contar uma coisa que, para muitos, pode parecer constrangedora, mas eu vou encerrar com isso. Quando eu tinha 19 anos, foi quando eu passei no vestibular segunda vez, acho que foi, né? Que eu cheguei a fazer uma faculdade, eu comecei a fazer faculdade de informática e depois eu fui para letras. Eu abandonei a informática e quis ir para letras. E eu já tinha passado em vários vestibulares, na verdade, eu sempre passava em muitos vestibulares no mesmo ano. Aí você vai falar, nossa, não, vou explicar para vocês qual era a minha questão. A questão era o estoicismo, é a cabeça estoica. E você precisa começar a pensar assim. Existem realidades que você não tem como mudar, elas estão no seu entorno. Eu lembro que uma época, né, exatamente no dia que eu passei para letras, gente, eu ganhei até uma má fama. Por quê? Porque eu tomei um todinho, né, no barzinho, assim, na cantina da universidade, onde estava tendo exatamente a prova. Entrei para fazer a prova, o que me aconteceu? Me deu dor de barriga, né? E eu pedi para a fiscal de sala, posso ir ao banheiro? Não. Só daqui a 1 hora. Eu, gente, não vai rolar. Não vai rolar, não vai rolar, não vai rolar. Outra pessoa no meu lugar entraria em pânico. Eu fiquei até onde eu pude aguentar. Não aguentei, foi ali mesmo. Certo? É isso mesmo, caguei na calça. Então, o que aconteceu? Na hora que aconteceu o episódio, estava chovendo, sala fechada, ou seja, o inferno estava feito. E aí, foi na hora que a fiscal falou, mas você não conseguiu segurar? Eu falei, olha, eu falei que eu precisava com urgência ao banheiro. Então, você vai ter que sair da sala. Eu falei, não, agora é meu direito de ficar. Fiquei até o final. Tava nem aí. O que eu podia fazer? Eu ia perder o meu vestibular por causa disso? Ah, mas é uma questão escatológica. Gente, eu viajei para fazer o meu vestibular. Eu saí de uma cidade do interior para fazer o meu vestibular. Eu estava doida para fazer o vestibular. Eu queria ir embora da minha cidade. Era a minha oportunidade de voltar para a cidade onde eu ia fazer outra faculdade. E eu não estava nem aí. Passei no meu vestibular. Simplesmente assim, até eu falei que ganhei uma má fama que eu fui encontrar um menino no mestrado, né, que me reconheceu 4, 5 anos depois. Falou, olha, você era aquela moça que no vestibular encheu as calças em sala de aula. Eu falei, olha, enchi, tô aqui. Né? Essa é a diferença. Então, assim, com certeza, o episódio que aconteceu incomodou muita gente, porque algumas pessoas ficaram constrangidas até para mim. Mas, assim, muito obrigada, pegou o meu constrangimento, mas eu não saí do meu lugar. Então, gente, o estoicismo é feito disso. Eu contei essa história, né, que é engraçado uma determinada situação, poderia ser constrangedora, mas eu resolvi comprar a briga. Não me deixei levar por questão nenhuma, né? Não pude ir, não estava nem aí, eu estava ali para fazer uma prova, tá certo? Então foi exatamente, eu estou contando isso para vocês, que é a postura que vocês têm que ter. Quando vocês fecharem a porta para estudar, nem que caia canivete do outro lado, né? Você vai sair, a não ser que seja da sua própria vontade, tá certo? Então desligue o seu celular, você não tem que ficar olhando pro WhatsApp o dia inteiro. Sabe o que eu faço com o meu celular? Ele tá aqui porque eu tô falando na minha live agora. Mas normalmente meu celular fica no banheiro da minha casa, porque eu só vou ver o meu celular quando eu vou ao banheiro. Essa é a verdade, porque se eu deixar na sala, na hora que eu passo para tomar água para atravessar para a cozinha, eu vou querer olhar o celular. Se tiver no banheiro, eu estou no momento certo de olhar o celular, porque você não tem nada para fazer no banheiro a não ser pensar na vida, né? Então, é o momento que você vai lá e tira o seu tempinho, e marca a hora e volta, tá bom? Então, essa é a primeira postura estoica. Se não olhe para a grama do vizinho, se o outro passou em concurso e você ainda não passou, a sua vez vai chegar. Confia, sua vez vai chegar, tá? Mas vá se cuidar. Faça todo um trabalho, né, de autocuidado, de aceitação, de entendimento das suas limitações. Entenda sobre o concurso que você quer fazer, para você não se sentir enganado. É muito ruim a gente passar em concurso, não é?
e depois não ser aquilo que a gente queria, procure entender sobre. Não fique, quando eu falo assim, não fique comprando uma felicidade que não é sua, isso também é ser estoico. Às vezes vocês ficam olhando, às vezes tem cursinho, porque o cursinho tem canal, e canal às vezes você quer ganhar uma audiência com isso. Então o cursinho contrata de 5 a 10 profissionais que estão naquela área para falar sobre a carreira deles. Você já viu um, para que você vai assistir o resto? Não faça isso com você, isso é olhar a grama do vizinho. A felicidade alheia não é a sua felicidade, né? Você vai ter o seu tempo. Às vezes aquela pessoa nem é feliz lá dentro, ela tá ali porque, né, para ela vir aqui dar uma mexida com você. Eu não sei se você já reparou, outra coisa, um detalhe, né? O povo vai brigar comigo, mas eu vou falar assim mesmo. Às vezes a gente assiste aqueles vídeos que a pessoa fala assim, até falei alguma coisa nesse sentido. A pessoa fala assim, olha, foi aprovado em 12 concursos públicos, aprovado em 20 concursos públicos. Gente, vocês juram que eu fazendo concurso público, eu olhando para vocês, que eu iria ficar assistindo um vídeo de uma pessoa que falou que foi aprovada em 20 concursos públicos, em 12 concursos públicos. Eu não iria assistir, sabe por quê? Se essa pessoa foi aprovada nesse monte de concurso, a pessoa não foi feliz em lugar nenhum. Não sei, a minha concepção seria, eu gostaria de assistir aquele que passou naquele concurso, ou aquele que prepara para aquele concurso, certo? Aquele que prepara e sabe falar sobre aquele concurso, mas quando a pessoa vem com essa história para mim, primeiro, eu tenho que saber se isso é verdade, né? Aí, cara, ninguém tem tempo para ficar julgando o nome da pessoa na internet. Outra, a pessoa falou que passou, ela não falou que classificou. Outra, se ela passou em 20, tem alguma coisa errada, por que ela não ficou? Né? Ela não. Sabe por que eu não iria assistir? A pessoa que fala que passou em 12 concursos, ela tá viciada. Olha, nossa, eu tenho vários colegas nessa situação. Ela está viciada e eu corro risco, né, de entrar na competição que ela criou para o universo dela. Né? É claro, peraí, eu posso assistir ao vídeo dela sem prestar atenção a isso que ela está falando. Não quero saber quantos concursos ela passou, às vezes se ela tem alguma informação para me dar. Por quê? Eu tenho que ver, será que ela não está viciada naquele processo de competição e ela não para mais? Porque tem isso. Muitos colegas dão aula para concurso porque realmente não conseguiram parar de concursar. Eles dão aula para concurso porque não conseguiram parar de concursar e não conseguem parar. Né? É um vício, já virou uma coisa que faz parte do dia a dia. É claro, né? Então, o que resolve você passar nesse monte de coisa se você ainda continua, né? Mas eu vou passar nunca, eu quero fazer mais um para ter uma. É diferente. Eu passei em um, eu quero fazer mais um para me posicionar melhor, ganhar melhor, mudar de estado, etc. São coisas bem diferentes, tá bom? Isso é uma construção, uma construção. O resto você tem que tomar cuidado com a chamada felicidade alheia, que muitas vezes é destrutiva. E que às vezes você olha e fala, nossa, passou em 12, e ele não parece tão inteligente assim. Poxa, eu me dedico tanto para passar em um. Então, cuidado com as felicidades não construídas, né? As felicidades de idealização, de desmerecimento, né? Se você for exatamente viver essa rotina do desmerecimento, isso é muito ruim. De você olhar para a pessoa, você não sentir bem, isso é olhar a grama alheia, tá? Sem jogar água na sua graminha, tá bom? Gente, acho que falei bastante, né? Falei sobre essas questões todas aí ligadas ao adoecimento. Espero que vocês criem coragem de se cuidar, quem estiver precisando, tá? Espero que a aluna que me escreveu que ela realmente descubra, né? Faça um exame, descubra o que não está legal. Com certeza você vai conseguir equilíbrio sim para você voltar ativa e mais rápido do que você pensa, tá bom? Quem não conseguiu, não está ainda nessa vibe, é o que eu falo. Às vezes a gente acha que pequenos problemas não são grandes problemas, gente. É que eu falei para vocês, né? A gente às vezes descobre que é hipertenso depois de algum tempo bem bom, porque a doença é silenciosa. Nós descobrimos que temos câncer depois de algum tempo, porque tudo é silencioso. E não é que tudo é silencioso, a gente se acostuma com os pequenos sintomas e vai adiando, empurrando, adiando. Eu não consegui estudar esse mês. Outro mês também não. No terceiro mês eu estou bravo comigo. Então, será que você já não está apresentando sintomas de que você precisa se cuidar um pouquinho? Observar, fazer o teu check-up mental. Por que eu falei disso? Porque concurseiro usa a cabeça. Só por isso, tá bom? Concurseiro usa a cabeça, tá?
Deixa eu ver aqui se temos alguma dúvida. Lilian, sobre a questão do MPU. Vamos lá, olha só. Eu tenho vários vídeos aqui que eu falo de concursos e concursos. Eu sou muito sincera. O MPU é um concurso que muita gente quer. E você há de concordar comigo que o MPU reúne aquele pessoal dos tribunais em peso. Concorda? Ou seja, é um concurso em que você vai concorrer com pessoas que estão dando o sangue. Eu não estou falando que nos outros concursos não aconteça. Mas, por exemplo, existem determinadas áreas que o estudo é mais leve. Ele pode ter um volume maior de carga, mas é mais leve. Então, se não é uma questão de amor ao MPU, comece a pensar em outros concursos públicos, que não o Ministério Público da União. Porque quando saiu o edital do Ministério Público da União, gente, eu falo para vocês, é o Dream Team mesmo do concurso público ali disputando peça a peça, tá bom? Então, assim, não é uma questão só de você se sentir, você também tem que fazer escolhas que te beneficiam, tá? Deixa eu ver. Oi, Gerson, brigadão. Deus te abençoe também, muito, muito, muito. Renato, sempre aqui comigo. Deixa eu ver se temos mais alguma dúvida. Sim, Késia me perguntou quem prepara para delegado já está preparando para áreas policiais. Olha, eu falei que ia comentar sobre essa questão da Polícia Federal. Por exemplo, o último concurso da Polícia Federal, a nota de corte do escrivão foi 48 pontos em 120, se eu não estou enganada, não é? Gente, ou seja, quem estudou português e mais umas duas disciplinas entrou. Então, é o que eu falo, vocês têm que conhecer o concurso de vocês. Não é ficar esperando o cursinho fazer um edital verticalizado para vocês, não, porque às vezes o cursinho analisa as coisas e analisa as coisas com uma certa impropriedade. Né? Na minha live da Polícia Federal, até falei sobre isso. Eu falei, olha, eu peguei alguns editais verticalizados em que os professores faziam percentuais por disciplina, que a pessoa teria que acertar. Se o aluno lesse aquele edital verticalizado, o que o aluno ia entender? Que ele tem que estudar um pouquinho de cada. Estudar tudo para tentar acertar aqueles mínimos. E não era verdade. Você tinha que acertar mínimos por bloco de prova. Então, se você pegasse a prova do bloco 1, se você estudasse só português, basicamente, você tirasse uma notinha ali no português e mais uma, acho que português mais uma, não lembro quantas questões eram, mas talvez mais duas disciplinas, tão somente, se baseando no que aconteceu no último concurso, se baseando no que estava realmente escrito no edital original do Sebrasp, a pessoa teria muita chance de passar no concurso. Ao passo que dar tiro para tudo que é lado na hora da prova, você fica com muita informação e menos concentração, tá? Então, com certeza a Kézia está se preparando sim, tá certo? Puxa só um português, porque às vezes delegado você não tem, né? Pode puxar um português, que a base geralmente responde por muitas questões, pode ser, mas tem que tentar lembrar da quantidade de questão de português que teve, que às vezes nem precisa, tá? Vamos lá, eu sou assistente Raquel, assistente social, residente, trabalho 60 horas por semana, trabalho muito, né? Mas mesmo assim tenho tentado. É muito difícil, mas sei que tenho dado o meu melhor. Raquel, eu vou falar então sobre o seu caso, né? O seu caso em especial. Quando a gente não tem muito pouco tempo, né, para estudar, etc., aquilo que eu falei, estude com engraçamento um pouquinho que você tem. Aí você só tem o universo para te ajudar, tá bom? Você só tem o universo para te ajudar, para eu não falar o divino criador. Então, o que acontece? Você vai agradecer talvez que você for estudar, porque esse pouquinho vai dar certo. Né? Gente, eu tenho N histórias, eu poderia virar a noite aqui contando histórias de pessoas que foram aprovadas em concurso e que não tinham a menor condição, tipo assim, aparentemente não tinha a menor condição, e talvez isso sirva para você também, tá, Lilian? Tá certo? Apesar de você estar citando o Ministério Público. Veja só, o que acontece? Uma vez, uma aluna, eu dando aula no cursinho presencial, à noite, eu olhava sempre para esta aluna, eu tinha a impressão que ela estava dormindo, e de fato ela estava. Até um dia que ela chegou para mim e falou assim, você tem condições de passar no quadro aquilo que você dita? Aí eu falei, posso passar, por quê? Qual que é a sua questão? Aí ela me disse o seguinte, é porque eu acabei de sair de um, ou melhor, tinha concluído o nível médio dela, gente, por aquele SISU, não, como é que chama? EJA, né, que é Ensino de Jovens e Adultos.
E ela falou: acabei de concluir a EJA, eu não tenho muita velocidade para escrever quando você dita. Eu falei: é. Aí ela vira e fala assim para mim, assim, e outra coisa, o que que você acha que eu tenho que fazer? Porque eu sou faxineira, né? Eu sou faxineira e trabalho, fiz uma outra coisa lá. Então, o que que eu entendi? Entendi que ela saía do serviço por volta de umas 6h30, ingressava no cursinho para assistir as aulas às 7h30, perdão, às 7h30. Dava 10 horas da noite, o cursinho terminava, realmente 9 horas eu estava cochilando. Aí eu olhei para ela e falei, era o concurso do Hemominas, tá? Hemominas, e só tinha uma vaga. Quando eu olhei para essa moça, eu respirei fundo, eu falei, meu Deus, se só tem uma vaga, ela acabou de concluir o nível médio, ou seja, ela é a candidata que não passa, em tese não passa. Mas eu, assim, esse meu pensamento, gente, ele não me acompanha. Eu confesso a vocês que não, tá? Eu nunca penso que a pessoa não passa. Eu penso que as pessoas pensariam que ela não iria passar. Mas como a aluna se inscreveu, ela fez uma escolha de estar ali, eu falei assim, você consegue decorar? Porque era um concurso para nível médio, então, e a banca era muito decoreba. Ela falou, sim. Falei, pronto. Então, tudo que você anotar no seu caderno, eu vou passar assim no quadro, todas as coisas que, né? E eu vou trazer, vou fazer o seguinte, vou fazer melhor, vou trazer o material impresso. Você cola e replica e grava e ouça quando você estiver arrumando a casa das pessoas. Assim ela fez. Ela até tirou uma foto. Ela colou todos os papéis na parede da casa dela, tudo de todas as disciplinas. Porque, como ela não entendia a fundo, ela não tinha outra situação a não ser decorar. Ela passou a única vaga que tinha para o Hemominas, a cidade inteira disputando aquela vaga, não é? Várias turmas na cidade disputando, era uma vaga e um cadastro de reserva. Ela poderia até se classificar para uma eventual nomeação, uma eventual convocação futura. Não, ela passou em primeiro lugar. Essa moça é servidora do Hemominas, né? E eu vou finalizar com uma última história. E aí isso vai servir. Mas ela passou por quê? Ó, volto a dizer para vocês. Além de eu falar isso para ela, eu passei muita confiança. Eu falei, estude com alegria, agradeça. Toda vez que você olhar para os seus papéis, não olhe os papéis como. Ela falou, na hora que ela tirou a foto da casa dela, que ela falou que pregou todas as folhas de todas as disciplinas casa fora, ela falou, não vou arrancar enquanto eu não passar, porque quando eu passar, eu vou ter dinheiro para pintar. Quando ela levou essa foto, o diretor do cursinho falou, vocês ficam colocando treta na cabeça dos alunos, os alunos ficam fazendo isso aqui. Ele foi e mostrou a foto, né? Aí eu falei, poxa, né, pede opinião pra gente, a gente fala. Eu faria isso que ela falou, que fez. Então foi isso. A outra menina também falando sobre tempo, ela era motorista de uma família, também fazia um outro serviço de prestação também, assim, serviço, ela fez concurso para o TCM de Goiás, não, TCE de Goiás. Ela passou, tá? Ela fez concurso para nível médio, TCE de Goiás. Um detalhe interessante é que ela não tinha acesso aos materiais, ela teve acesso ao meu material na época que eu trabalhava no Ponto. Como assim ela não teve acesso aos materiais, Júnia? O filho de uma das patroas dela assinava um conjunto de apostilas do Estratégia na época. Então ele tinha muito material, mas o danado do menino tinha tempo e não conseguia estudar porque tinha tempo. E ela olhando, né, a situação, ela tem uma filha que tinha um problema muito sério na coluna, tinha uma escoliose de quase 45 graus, a filha precisava de uma cirurgia, porque a filha estava entortando toda. Então ela falou, com o que eu ganho como motorista e mexendo com uma outra coisa que ela fazia, não sei se é bem casado, o que que era, ela falou, não dá para fazer a cirurgia da minha filha, que na época ficava, salvo engano, em quase 80 mil reais. Mas se eu passar no Tribunal de Contas, que é esse concurso que o menino está estudando, eu vou conseguir, porque ali eu vou ganhar uns 7 mil reais, então vai dar para eu, na época, esse era o vencimento da época. Eu tenho e-mail dessas coisas que eu falo, tá, gente? Caso alguém queira ler, assim, geralmente eu tenho e-mail dessas coisas todas. Então, o que que ela fez? Ela pegar, pedir assim, ô fulano, você me presta suas apostilas para eu estudar para concurso? Ele, sim, pode pegar aqui comigo. Só que tinha um detalhe muito interessante que vocês quase não dão valor. O que que vocês fazem com as apostilas? Vocês fazem anotações, não fazem? E também grifam aquilo que vocês julgam ser mais importante, não é isso? Ótimo. Como ela não tinha muito tempo para estudar, ela só estudava os grifos. Olha só, ela não sabia, né? Onde o menino escrevia assim, isso cai. Ela só estudava aquela parte ali. Ela passou
na prova objetiva, de tal sorte que a prova discursiva seria depois. E aí o desespero da mãe desse menino, que foi muito bacana o gesto dela, né? Ela até ficou brava com o filho, falou: gente, a menina que trabalha, que carrega a sua avó para o médico, que é motorista, ela passou no concurso, ela tinha 48 anos quando ela passou no concurso, ela trabalhava todo santo dia, né? Aos finais de semana ela fazia doce, acho que era bem casado, tá certo? Para complementar a renda. Então a mãe do menino ficou boquiaberta, ficou tão boquiaberta que pagou o curso de discursivas no ponto para ela na época. Eu dando curso de discursivas, ela veio e me contou essa história. Olha, professora, eu tenho muita dificuldade, eu cheguei até aqui, não sei como eu cheguei, né? Ela me explicou, eu peguei os grifos do caderno do fulano, né? Que estava escrito assim, isso cai. O resto eu não entendia nada, eu decorei aquilo, isso cai, isso cai, isso cai, e consegui me classificar. Eu estou dentro das vagas, estou tendo uma posição muito boa, eu só preciso passar na discursiva. Gente, não tem jeito. Aí a gente que é professor faz o quê? Se desdobra, ela tem que aprender a escrever. Qualquer coisa ela tem que aprender a escrever. Tanto que a discursiva dela não foi assim com uma nota excelente, mas foi com a nota suficiente. Hoje ela é servidora do TCE de Goiás, tá bom? E a filha dela já fez a cirurgia, tá certo? O que tinha que fazer com relação a essa escoliose. Então, gente, são muitas histórias. Eu poderia passar aqui a noite inteira contando muitas histórias. São histórias de vitória de pessoas estoicas. Preste atenção, essas pessoas não sabiam que era difícil, e simplesmente elas foram lá e fizeram. Elas não sabiam, né? Elas não criaram medo, elas não olhavam a grama do vizinho porque elas não tinham tempo. Então, quem perguntou aqui, a Raquel, se você não tem tempo, que bom que você não tem tempo, sabe? Porque se você tivesse tempo para estudar, você estaria fazendo uma série de aventuras num concurso público que não tem relação nenhuma com a aprovação. Olhando um monte de site bobo, estando em grupos que simplesmente só geram fofoca em concurso, e ansiedade, e provocação, e ciclo de reclamação, ciclo de energias ruins, de crítica, né, de pessoas que ainda não passaram e criticam as outras que estão ali dentro. Então, assim, que bom que você não tem tempo, que aí o tempo que você tem, o pouquinho que você tem, é para você estudando, tá? Vamos lá. Camila, me dá vontade de sumir com raciocínio lógico. Não, você veja o tamanho de raciocínio lógico para o seu concurso público, você tem que ver se vale a pena, tá bom? Porque eu falo, por exemplo, tem determinados concursos, você pode abandonar a disciplina. Gente, eu citei o caso da área fiscal. Quem passou para a Cefaz de Alagoas, né? Por exemplo, Cefaz de Alagoas, quanto que ganha Cefaz de Alagoas? Acho que R$19.000, se eu não estou enganada, né? Só conferir aqui. Teve gente que passou na prova da Cefaz de Alagoas com o quê? 1,66 na discursiva, valendo 25 pontos. Então, tu tem que saber escolher concurso, tá? Também tem que saber escolher o concurso. Porque às vezes você fala assim, o vai ter ISS Aracaju, não é? Como é que a gente sabe que vai ficar vazio? Quando você coloca o curso na vitrine, vende um muito e o outro não vende. Aí você fala, isso aqui não vai ter concorrência, não. Não vai ter. A concorrência não é das boas. Você começa a perceber. Então, teve gente que passou, a Cefaz foi muito concorrida? Foi muito concorrida. Mas o que eu falei para vocês, os concursos da área fiscal, né, em geral, os alunos da área fiscal, eles têm muita coisa para estudar, eles se perdem com muita informação, e olha que a área que tem os melhores professores, eles se perdem com muita informação que é desinteressante, né, por isso que as médias são muito baixas. Então, aprendam a escolher os concursos públicos. A questão do regimento interno, vou explicar para vocês uma questão muito interessante. A menina que já era oficial de justiça, quem já passou em concurso, não chia. Né? A pessoa já sabe tudo que vai fazer e faz com alegria. A menina que passou para oficial do TRF da primeira região, quando teve acho que o último concurso, acho que foi. Ela chegou uma vez numa sala de aula, ela até causou um constrangimento que foi na minha sala. Eu dando uma aula, ela entrou e perguntou para a turma, assim, ela sentou ali no primeiro lugar, eu estava separadinha, a amiga dela deixou separado para lugar, e ela falou assim, alguém vai fazer para oficial de justiça aqui? E aí umas 3 pessoas levantaram, umas 3, 4 pessoas levantaram a mão, o restante ia fazer analista judiciário. Aí ela falou, vai fazer para que lugar? Para que, né, micro-região dessa primeira região? Tal lugar, tal lugar. E ela falou, não, para lá não, porque aquela vaga já é minha, eu vou passar naquela vaga ali, eu sugiro que você ou faça para analista judiciário ou você tente oficial para outro
tribunal. Gente, quando ela falou aquilo, a turma ficou com aquela, assim, má impressão dela, ou achando ela doida, ou achando ela bastante impertinente. Falou, nossa, que pessoa arrogante, tipo, tal. Só que ela já era oficial de justiça no Tribunal de Justiça do Rio, né? E quando ela falou isso, ela falou muito certo do que ela ia passar. Não deu outra. Ela era oficial de justiça no Tribunal de Justiça do Rio, ela trabalhava com uma gerência de um shopping ou uma consultoria, um treco assim, que eu não lembro o que era, ainda tinha um filho de 5 anos, e estava estudando para concurso. Então ela falou, olha, eu e meu marido, a gente nem estava com empregado na época, mas eu buscava meu filho na escola, o que eu fazia? Fone no ouvido. Ela falou, foram 90 dias sem prestar atenção no mundo. Por quê? Porque eu queria passar no Tribunal Regional Federal, porque estavam construindo a sede do TRF exatamente a mais ou menos 3 quilômetros da minha casa. Eu não ia deixar de passar lá, de jeito nenhum. Então, essas são as questões, as certezas que nós devemos ter, né? E sendo tendo essa certeza, nós nos tornamos estoicos. Como assim? A gente começa a não prestar atenção no entorno. Mas, ó, é aquilo que eu falei, não é? Já estou avançando minha live para outros temas. A gente só faz essas coisas. Primeiro, a gente tem que se ajustar. Ajustar nossa mente, reprogramar nossa mente, para que a gente consiga um equilíbrio, né? Se você não gosta de psiquiatra, faça terapia dos corpos, que é um negócio astral, faça constelação familiar para você perdoar os seus ancestrais, se você acredita nisso, que de repente aqueles ancestrais que ficam agarrando você aqui na tua vida presente, não deixando progredir. Se você não gosta de psiquiatra, quer um acompanhamento psicológico, procure essa ajuda, né, para você ter com quem conversar sobre suas limitações, etc. Se você está de boa, precisa apenas organizar os seus estudos, tu tem condições de ter um coach, que eu me fiz coach é caro, né? Então você pode fazer isso. Se você não puder fazer isso, crie um pequeno grupo. Olha a dica que eu vou dar para vocês que é infalível. Crie um pequeno grupo, pequeno, 4 pessoas, 5 pessoas, em que vocês se policiam. Né? Naquele grupo vocês vão lá e falam, ó, comecei a estudar tantas horas, deu tal horário, parei de estudar. Um fala para o outro, venci tal disciplina. Um tira a dúvida do outro. Funciona. Os chamados pequenos grupos funcionam. Né? Eu sei que funcionam porque esses pequenos grupos são os grupos que se reúnem, arrumam professores particulares às vezes, se somam com outros grupos para poder criar essas estratégias de aprovação. Eu falo para vocês, na área fiscal isso é danadinho para acontecer. Os meninos se juntam, formam pequenos grupos, pequenos nichos, para quê? Para que eles possam se um vigiar o outro, né? Um vigiar o outro, não é se auto-vigiar. Mas vira uma autovigilância, porque você acorda, dá bom dia para aquele seu grupinho, né? E combina, não podemos falar nada durante tantas horas. Pronto, parou, você vai lá e presta contas para o seu grupo, tá? Uma vez que você estuda praticamente sozinho, tá bom? Vamos lá. Deixa eu ver aqui, se tem mais dúvidas aqui. Deixa eu ver. Fica, eu tomei, foi a melhor coisa, deixa eu ver se alguém... foi a melhor coisa que me ajudou, demais chorava antes da prova. Não fica, gente, esse negócio de achar que medicação vai te dar uma dependência, olha só, no passado, esses medicamentos, eles realmente, eles eram medicamentos ainda muito experimentais, né? E a gente tem uma noção muito distorcida da medicina, principalmente da medicina psiquiátrica, por causa de filme, novela, que passa lá pessoas, se trata aquele problema como uma questão muito desarrazoada. Eu falo para vocês isso com muita propriedade, porque eu tenho uma mãe esquizofrênica, né? Não sei se vocês sabem disso, desde que eu tenho 8 anos de idade. Mas minha mãe leva uma vida super normal, não é agressiva, praticamente não tem delírio. Mas por quê? Porque a gente procurou se inteirar das coisas da forma mais, vamos dizer assim, da forma mais educada possível, que é, eu não sei, eu preciso entender. Né? Eu não sei, eu preciso entender o que é essa doença. Então, não há... Quando você vai procurar ajuda de um psiquiatra, o cara falar, te dar uma medicação, você fala, tô com medo disso aqui me gerar uma dependência. O cara sabe qual é a limitação. Ele vai conversar com você para saber se você tem condições de assumir aquela medicação, que tem gente que não tem, né? Ele vai te explicar os efeitos dela. Hoje, os psiquiatras de hoje não são aqueles maluquinhos dos antigos hospícios. E graças a Deus, graças a essas medicações, é que as pessoas não vão mais parar naqueles lugares. Né? Tudo bem que hoje, praticamente, esse tipo de internação não existe. Mas graças à evolução da medicina, principalmente na área de fármaco, né, é que as pessoas tratam em casa e com conforto.
Então é aquele seu... Tem gente que tem lá a sua valeriana ali, toma, né, de vez em quando para ficar bem, e é basicamente isso, tá? Então vamos ver aqui. Exatamente, Bernardo, passei dessa forma. Deixa eu ver aqui. Sim, Renato, amanhã teremos aula. Deixa eu ver o que mais. Oi, Francis. Não, continuo. É porque depende da demanda, tá, Francis? Às vezes não tem nada de demanda de falar sobre esses assuntos. Eu não falo sobre esses assuntos assim à toa, não. Eu falo assuntos quando parece alguma coisa lá que os alunos me mandam, comentam. Júnior, tem como comentar sobre isso? Se eu tenho condições, eu venho e falo. Se eu não tenho condições, eu falar, não. Eu acho melhor não, porque eu não sei falar sobre isso. Mas vamos lá, só que o seu primeiro vídeo da área fiscal eu já estou pensando com muito carinho na área. Francis, pensamento, né, vira palavra, né, dê uma palavra para si, palavra vira ação, ação vira rotina, tá certo? Transforma em rotina para você ir embora para o serviço público. Ô, Velar, você nem tem noção de quantas histórias lindas eu tenho, assim, as histórias de vocês, tanto que eu peço elas me contarem. Aliás, a menina tirou o primeiro lugar na Cefaz Alagoas, né, numa prova super difícil. Ó, vou finalizar com essa história, já falei muito. Teve uma moça que tirou o primeiro lugar na Cefaz, acho que foi isso. Foi o primeiro lugar ou foi a maior nota discursiva? Agora eu não estou lembrando. Ela está entre os primeiros lugares ali, porque eles fizeram uma classe. Ela está em primeiro lugar, ainda. Que eles fizeram uma classificação extraoficial, que é em concurso está parado, né? Todos os meninos colocaram lá em primeiro lugar. Quem acompanhou o concurso Cefaz Alagoas vai saber a justa medida. O que aconteceu naquele concurso? A banca errou o enunciado, a banca errou todos os cálculos que ela mesma propôs, né? Olha só, imagina o Sebrasp fazendo isso com você. Gente, a chance é muito grande, tá? De Sebrasp errar as próprias questões. E a menina olhou para a questão discursiva e ela falou: eu sei escrever, eu não quero saber se a banca errou, eu vou escrever o que eu sei disso aqui, né? Respeitando a banca. O que é respeitar a banca? A banca fez uma pergunta muito tosca, ela recupera a pergunta tosca, mas dá a resposta certa, tá? Ela recupera a pergunta tosca, mas dá a resposta certa. E não é a primeira vez que a banca faz perguntas sem noção, né? Eu lembro no TCE de Minas que o pessoal ficou bravo, mas bravo com o CESP também, por conta de um enunciado que eles falaram, não tem na Constituição. Eu falo, cara, não tem na Constituição, mas você vai parir o que está na Constituição e vai escrever bonitinho, escrever com clareza, para você chegar lá. E claro, a menina que passou em primeiro lugar na Cefaz de Alagoas, ela não tirou total no discursivo porque a banca errou de cabo a rabo muita coisa, mas ela tirou a maior nota. E era aquilo que importava, era a maior nota. Então, por exemplo, o TCE de Minas também, né, os alunos que passaram em primeiro lugar para a região deles, que também foram meus alunos, eles não quiseram saber, não. Teve um enunciado que o CESP colocou lá na prova falando para falar sobre princípios e objetivos da fiscalização financeira e orçamentária e tal. A Constituição não traz desse jeito. Os meninos falaram, olha, a Constituição fala de abrangência e fala de princípios, não fala sobre objetivos e finalidades. A Constituição fala de abrangência e princípios. Lá pedia objetivos e finalidades, não tem, né? Eu falei, cara, escreva. Ser estoico é isso, é aceitar a diversidade e produzir. Eu sei, isso vai para o papel, isso vai dar certo, certo? E já vai escrevendo e agradecendo, já deu certo. Tô nem aí, estudei, foi isso aqui, né? Uma aluna fazendo prova do Banco Central, para uma das áreas do Banco Central, ela não sabia umas coisas ali na prova discursiva, não sabia, mas ela passou, né? Hoje ela é analista do Banco Central. Como ela passou? Ela recuperava o que a banca falava, parafraseava, porque discursiva muitas vezes do Sebrasp, por exemplo, é muita repetição, muita paráfrase, parafraseava e ia embora, né? O examinador via que a resposta estava ali, ele se confundia com a paráfrase e dava uma nota razoável para ela, dava sempre 2/3 do valor daquele item. Assim ela passou no concurso, tá bom? Vamos mais. Raquel, muito obrigada pelas dicas e detalhes. Estou estudando para o concurso na minha área, com 2 vagas apenas, então realmente conto com a ajuda divina. Seguirei acompanhando as lives sempre. Com a ajuda da sua consciência, Raquel, principalmente, tá? É a ajuda divina que você aciona lá na sua consciência, acreditando que você merece esta parte na herança, tá bom? Qualquer dia te conto minha história, eu vou querer ler sim, por favor, você vem, coloca aqui para todo mundo. Aliás, eu gosto que vocês coloquem debaixo do canal, sabe por quê, gente? Ajuda muita gente. Quando a gente pega essas histórias, por exemplo, naquela semana da largada, aquela semana que sai o edital,
Tem gente que pega essas histórias e pega inspiração no colega e não no professor. Isso é muito importante, tá? Sempre que vocês puderem trazer um relato, já que você passou no concurso, não se esqueça de quem ficou na fila. Volte e relate em todos os canais que você puder para aquelas pessoas. Se atire ali um dia e vai fazer aquilo. É como se você devolvesse para o universo aquilo que o universo deu para você, te entregou, né, por merecimento. Deixa eu ver aqui. Gerson, vale a pena comprar curso completo ou melhor, matéria isoladas? Gerson, depende de cada situação. Por exemplo, você tem que... Hoje está muito fácil porque você consegue entrar no YouTube e analisar a aula de cada professor, né? Então, acho que antes de você comprar um cursinho, vá analisar o conteúdo de cada professor, para você saber o tanto que o professor conhece aquela matéria, para você se identificar, que eu acho que a parte mais importante, né, é você criar uma relação de identidade. E aí você faz seu popurrí, tá? Hoje tem muitos professores que trabalham de forma isolada, de repente você vai de pede para dar desconto em outro curso, um colega sempre fala com a gente, fala, olha, Júlia, eu tô mandando um aluno para você aí, ele tem como fazer uma gentileza, aí a gente observa o valor dos cursinhos e consegue, naturalmente, sim, fazer isso. Isso acontece bastante. Tudo você tem que conversar com o professor, tá, gente? Chega para os professores de vocês, abram um jogo, falem a verdade, olha, a situação é essa, a situação é tal, o que pode ser feito, alguma coisa sempre se encaixa. Então, assim, comprar curso completo só se você tiver certeza de todos os profissionais ali daquele curso. E também, depende, outra coisa que eu vou te falar também sobre curso completo, quer ver? Tem lá, se você já estudou, tem material de direito administrativo, tem material de direito constitucional, por exemplo, né? Às vezes você precisa comprar duas ou três disciplinas só que você tem certeza, né, que estarão no seu edital e serão muito importantes, tá? Vamos ver o que mais aqui. Ah, Camila, você me deve uma história sim. Você pode me contar uma história assim, tá? Das boas. O Avelar falando que na PRF anularam 12 questões, né? É isso aí. Não dá para sofrer, não. Viu que vai dar a chance para anulação? Vá viver, tá? Não esquente a cabeça com a banca, porque você não pode entrar no jogo. Você tem que sair daquele fervilhar, né, de coisas erradas ali e seguir sua vida e passar no concurso com qual prova que aqui você se submeteu, tá bom? Não interessa qual prova foi, tá bom? Gente, acabou que minha live ficou bastante extensa para variar de novo, né? Ó, beijão para vocês, boa noite, né? Vamos lá descansar e, ó, vamos lembrar de dormir com a solução, tá? Vamos nos ver aprovados e agradecer, tá bom? Agradecer, não é falar obrigado, não é agradecer. Se você fizer a oração, oração é oração, você pode fazer também, lógico, e deve, mas agradeça você, agradeça o momento, né? Faça alguma coisa para você ancorar o seu pedido, se você tem dificuldade para fazer isso. O que é ancorar? Ancorar é quando você arruma um objeto qualquer para você ali colocar a tua palavra, né? Seja a sua Bíblia, às vezes uma apostila perto da sua cama, né? Um copo com água. Então ali você ancora, como se você encostasse e passasse aquele compromisso de vida. Não, eu vou dormir aprovado e assim amanhecerei. Tá bom? Beijo para nós, bom descanso.